Sejam todos muito bem-vindos à sétima aula do nosso curso de Magia Natural, aqui da Escola Espiritualidade Livre. Nessa aula, a gente vai falar sobre as leis da magia. E aí, aqui eu já começo dizendo algo para vocês. Vocês precisam ter decorado cada uma dessas leis. Esse é o tipo de conhecimento que todo bruxo que se preze deve ter. Então, assim, eu sei que a apostila eu já encaminhei para vocês, né? Vocês que estão assistindo essa gravação também, vocês podem acessar a apostila. É uma apostila mais longa, tem 38 páginas, porque a gente precisa explicar um pouquinho cada uma das leis. Talvez num primeiro momento vocês não consigam, não tenham a mente, mas o conceito vocês precisam ter. Por quê? Porque isso aqui é a base da magia. Todo ritual funciona a partir da manipulação dessas leis. Essas leis, elas são o próprio código base do universo. Então não tem como vocês não conhecerem essas leis, e ainda que vocês não saibam, cada ritual que vocês já fizeram até aqui tiveram embasamento em várias dessas leis, tá? Então essas leis, elas não são dessa ou daquela religião. Você mesmo não sendo bruxo, né? Suponhamos que você está assistindo aqui a aula, eu sei que todos vocês são bruxos, né? Obviamente, mas ainda que a pessoa não seja bruxa, ela está imersa nessas leis. Tudo que dá certo ou errado na sua vida tem relação com essas leis. É por isso que quando você entende essas leis, você hackeia o sistema. Quando vocês entendem essas leis, vocês modificam a sua realidade para sempre, tá? E esse é o motivo de você estar bem ou mal na sua vida. Essas leis, ou o descumprimento dessas leis, é o que faz a magia de vocês não dar certo, ou a vida de vocês não estar fluindo. De igual forma, cada ritual que vocês fizeram que deu certo, cada coisa que vocês fizeram na sua vida que deu certo, vocês tocaram positivamente essas leis. Por isso que é um conhecimento muito importante e que vocês precisam estar com a mente muito aflorada. A gente está indo agora, né, para uma parte muito importante. É muito importante vocês terem uma questão, que é o seguinte. Agora a gente vai caminhando para a prática, mas para a gente partir para a prática, primeiro a gente tem que ter a teoria. Tá? Por exemplo, na faculdade de medicina, você já começa abrindo um corpo? Não, você começa entendendo o corpo. Depois que você entende em profundidade o funcionamento do corpo, aí que você vai para a parte prática. Então agora a gente está finalizando essa parte teórica, onde nós vimos, né, várias coisas. Nós vimos a história da magia, nós vimos o que é magia, nós vimos, por exemplo, a nossa teologia, né, a nossa crença na divindade, né, nós vimos ali os panteões, nós vimos, né, os quatro elementos, nós vimos, né, a influência planetária, as energias, elementos que a gente considera na hora de fazer um ritual. E agora a gente vai ver como funciona as leis da magia. A aula de hoje tem esse título, As Leis da Magia. Quando a gente pensa em lei, normalmente a gente pensa em algo que é proibido, por exemplo, o que a lei permite ou o que a lei proíbe. Só que quando a gente fala de leis da magia, nós estamos falando de como o universo funciona. Então não é que você pode ou não pode fazer, é o jeito que funciona. Ou você aceita ou você aceita. Muitas pessoas têm a ideia de que bruxaria é um mercado. Você vai lá e compra o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Isso não é magia. Muitas pessoas se frustram com a bruxaria porque tem essa noção torpe de achar que você vai lá e compra o que você quer. Por exemplo, tem cliente que às vezes me procura, né? Pessoas que falam, Gilberto, essa semana mesmo uma moça me procurou assim, eu quero que o fulano de tal mude de ideia e queira ficar só comigo. Falei, opa, não é bem assim. Vamos analisar essa situação, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver se tem caminho, vamos ver se não é uma holografia da sua cabeça, vamos ver se uma magia dá certo. Porque eu posso simplesmente vender um trabalho para ela e pronto. Dando certo, não dando certo. Tipo, meu dinheiro caiu na conta. E não é isso que é magia. E a gente tem que desmistificar essas coisas na cabeça dos outros, tá? Magia, basicamente, não é você mudar a natureza, é você pegar a natureza e usá-la a seu favor. Isso é magia. Magia, na verdade, é um tipo de tecnologia, tá? Magia é uma ciência, tanto que é muito comum o termo ciências ocultas. Magia, muitas vezes, gente,
O que hoje é considerado ciência, no passado era considerado magia. Por exemplo, no passado, quando se falava, por exemplo, da possibilidade de cada um de nós estarmos na nossa casa, mas ao mesmo tempo conversando, por exemplo, eu estou aqui, eu estou na cidade de Mercedes, Minas Gerais. Temos pessoas do Brasil e até do exterior online, ao vivo. Isso, se eu contar para alguém lá no século 13, 14, ele vai falar que é bruxaria. Então, muito do que hoje é normal e ciência, no passado era bruxaria. Por exemplo, antigamente falava-se, né, da possibilidade de nós de usarmos o poder dos cristais. Qual que é a base dos sistemas de tecnologia? Notebooks, celulares, até o relógio de pulso. Cristais de quartzo. Ou seja, pegam a energia dos cristais. Se eu falasse isso lá atrás, era bruxaria. Por exemplo, as ervas, né? Quantas mulheres não foram condenadas ali à fogueira da Inquisição simplesmente porque elas sabiam que determinada erva curava? Hoje, a farmacotécnica utiliza o quê? Princípios ativos. Eu não sei se vocês sabem, mas muito dos medicamentos que a gente consome tem como princípio ativo extraído de ervas que os indígenas utilizavam, que as bruxas utilizavam. E no futuro, muito das coisas que hoje é tratado como pseudociência, como bruxaria, como crendice, vai se tornar realidade. Por exemplo, agora com a física quântica tomando cada vez mais o espaço, gente, física quântica é bruxaria pura. Física quântica é lei da atração. Física quântica é lei da vibração. Por exemplo, hoje em dia as empresas elas utilizam, né, no marketing o uso das cores para alcançar determinados padrões emocionais. A arquitetura, por exemplo, né, os arquitetos, os designers de interiores utilizam, né, ferramentas como Feng Shui, a luz natural, as cores para gerar emoções. Isso já era utilizado no Antigo Egito. Havia uma cidade no Antigo Egito conhecida como Heliópolis, que é a cidade do sol. Lá haviam câmeras de cura onde a pessoa era exposta a determinadas cores para gerar cura física. Hoje isso é usado. Então, a gente tem que entender que muito do que nós trabalhamos como bruxaria, no futuro vai ser ciência. Tá? Então, é muito importante a gente entender que são leis, são processos. E hoje eu vou apresentar para vocês as principais. É claro que existem leis que nem nós, bruxos, conhecemos ainda. Tá? Então, muito das leis universais talvez ainda sejam desconhecidas para nós. No futuro serão reveladas. Mas muitas leis de como o universo funciona já foram apresentadas para nós no passado, trazidas pelos nossos ancestrais. E é isso que eu vou estar ensinando para vocês. Se vocês decorarem, aplicarem essas leis na vida de vocês, tudo lhes é possível. Tá? Então vamos lá. A primeira lei é a lei de ação e reação. Essa talvez é uma das mais conhecidas por todos vocês. A lei de ação e reação, ela diz que toda ação gera uma reação. Não há nenhuma ação que não traga um resultado, tá? E isso, geralmente, a gente leva muito para o lado espiritual, né? Por exemplo, eu fiz uma boa ação, eu recebo do universo uma boa ação. Eu fiz uma má ação, eu recebo do universo uma sanção, um retorno negativo. A lei de ação e reação também é conhecida como lei do retorno. Então, ela é real. Começa por aí. Tudo que você faz gera uma consequência. Inclusive, gente, o próprio resultado da magia já é a reação da magia. Então, a gente tem que desmistificar esse lado religioso da lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela diz que toda ação gera uma reação. Então, por exemplo, eu fiz uma magia, ela vai gerar alguma coisa. Ela vai dar um eco, entendeu? Então, o retorno de uma magia já é isso. Agora, isso acontece em cada segundo da sua existência. Por exemplo, gastei demais, vou ficar apertado financeiramente. Comi demais, vou passar mal. Falei demais, vou arcar com aquelas consequências. Então, o bruxo, ele não é mimizento, ele não é dodói
porque ele entende que tudo que voltou para mim, primeiro foi emanado por mim. Gilberto, não, está errado. Eu vou explicar para vocês como eu levo a minha vida, como aprendi como bruxo e levo. Perdi R$ 50 na rua. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento eu lesei alguém em R$ 50. Eu não sou um coitado porque eu perdi R$ 50. Eu lesei. Voltou a reação. Tudo. Do mais alto à coisa mais trivial do seu dia tem uma reação a alguma coisa. Tudo, tudo. Perdi 10 centavos, lesou alguém em 10 centavos. Alguém me tirou a paciência hoje. Eu tirei a paciência de alguém em algum momento. É nesse nível. Não existe no universo aleatoriedade. O universo não funciona no caos, ele funciona na ordem. A gente vai ver daqui a pouco na lei da sincronicidade, tudo está ligado. Então, nada que te acontece, você deve encarar como algo bom ou ruim, porque no universo não existe o conceito de bom e o conceito de ruim. A água que mata a sua sede é a mesma que dilui o veneno que te mata. A água que refresca o seu corpo é a mesma que afoga um bebê, sem se importar do bebê se afogar. O fogo que transmuta o seu alimento diário te queima e te machuca. Então, o universo, ele só é. Pus a mão no fogo, eu vou queimar. Ação, pôs a mão no fogo. Reação, queimei. E aí, aonde que entra o domínio do bruxo nessa questão? Entender que se toda ação gera uma reação, eu não tenho poder sobre a reação, porque a reação é do universo. Mas eu tenho poder sobre o quê? Sobre a ação, porque a ação é minha. Consegue entender isso? A ação é minha. Eu agi. Então, o universo ele vai reagir. Então, se eu não estou gostando da vida que eu estou levando, eu não tenho que reclamar do que está vindo. Eu tenho que pensar no que está indo. Porque é o que está indo que vai gerar o que vai vir. Eu estou vivendo uma situação muito difícil na minha vida. Muito mais me preocupar, que eu já estou colhendo, eu já estou tendo a reação. É me preocupar com o que eu estou emanando, porque é o que vai vir amanhã. Hoje eu vivo a reação do ontem. O meu amanhã vai ser a reação do hoje. Então, o que eu estou emanando hoje? Tem uma entidade que me acompanha, um preto velho, que me ensinou o seguinte: filho, colheita também é plantio. Quando você está colhendo o milho, parte do milho, enquanto você colhe, cai na terra e cresce de novo. O que significa isso? Você está sofrendo uma sanção. Eu escutei esse conselho dele numa época que eu estava vivendo um processo de injustiça. Estava sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, né? Isso dentro de família, coisa pessoal. E eu estava muito mal com aquilo. E ele me deu esse conselho. Ele falou: filho, você não errou antes, mas cuidado na forma como você vai lidar agora, porque você pode errar e aí você se torna merecedor não só do que você viveu, como do que você ainda vai viver de ruim. Porque você está colhendo alguma coisa e às vezes assim, eu ajudei você, não é você que vai me devolver o bem, é alguém lá atrás, lá na frente. Eu fiz mal a você. Muitas vezes o mal eu não vou colher de você, eu vou colher de alguém lá na frente. Então, a lei de ação e reação, ela não é assim, retorno. Porque ela pode ser positiva. Por exemplo, trabalhei, recebo salário. Economizei, vou ter dinheiro junto. Cuidei da minha saúde, vou ter uma boa saúde. A lei de ação e reação é: você fez, algo vai vir relacionado àquilo que você fez. Bom ou ruim. Beleza? Isso é ação e reação. A ação, essa lei coloca o bruxo como agente. Eu ajo na minha vida. O bruxo ele não pode ser dodóizinho. Ai, coitadinho de mim. Não. Não estou gostando do que eu estou vivendo. Aprende com isso, vê qual é a ação que você fez lá atrás para gerando essa reação agora e a, aprende para não fazer de novo. E começa a controlar, a prestar atenção no que você está fazendo para você gerar a sua realidade. Porque tem muita gente que acha que gerar realidade é só fazer ritual. Vou fazer ritual de prosperidade. Você vai morrer de fazer ritual de prosperidade se você não fazer um currículo e entregar, se você não bater de porta em porta e pedir um emprego, se você não pegar o que te veio até você trabalhar naquilo que você quer, faz o que você pode fazer. Se você, por exemplo, não dá oportunidade
Ação, ação e reação. Por exemplo, como é que eu quero ficar milionário se eu não estou disposto a estudar, se eu não estou disposto a investir nos meus estudos, se eu não estou disposto a pagar o preço, se eu só quero vida mansa? Então, o bruxo ele tem que ser esse agente, ação e reação. Toda ação gera uma reação. Toda reação veio de uma ação. Então, o que eu vivo, eu criei. O que eu vou viver, eu criarei. O problema é que a gente não vive, a gente vegeta. O ser humano, 99% das pessoas, elas não vivem. 99% das pessoas, elas vegetam. Como assim, Gilberto? Elas não pensam, elas não analisam, elas não são donas de si. Elas só vão seguir na massa, a boiada. Então elas vão tropeçando e não param para analisar. Opa, o bruxo não. O bruxo ele cria o seu destino. Não estou gostando da realidade que eu estou vivendo. Vou mudar. Eu vou me analisar, eu vou me olhar. Enquanto bruxo, eu tenho uma obrigação: olhar ao meu entorno, olhar à minha volta e ter consciência em cada segundo. Nas minhas relações, eu tenho que estar presente. No meu trabalho, eu tenho que estar presente. No meu, na minha vida espiritual, eu tenho que estar presente. Tem um ditado zen que eu sempre elenco ele para os meus alunos. Havia um monge muito bom, muito bom. Esse monge ele era maravilhoso. E só que o monge, né, ele tinha um monastério ali cheio de monges mais jovens, e esse monge, ele fez voto de pobreza, voto de castidade. Só que com isso, o templo estava caindo aos pedaços. O templo vivia de doação e não estava tendo doação naquela época. E aí os monges mais jovens, né, revoltados, foram até o monge superior, que era praticamente um santo, e virou para ele e falou: mestre, nós temos que fazer alguma coisa. O mosteiro está caindo aos pedaços, a gente não tem o que comer. E aí o monge virou e fala assim: olha, vocês têm razão. Faz o seguinte: amanhã todos vocês saiam e vão roubar. Vão roubar, sai para roubar. Só que o nosso mosteiro é um mosteiro de nome. As pessoas elas admiram a gente. Então, ninguém pode ver vocês roubando. Vai lá e rouba. Mas ninguém pode ver vocês roubando. E aí, ninguém entendeu nada, mas o mestre falou, vamos embora. No outro dia, meio-dia, esse mestre, né, foi lá e ele conversou foi lá rezar, como ele fazia sempre, e chegou lá, tinha um monge mais novo, um mongezinho lá rezando. Ele tá assim, olha, você não foi com seus irmãos? O que aconteceu? Ele tá assim, não, eu fiz o que o senhor me mandou. Aí o monge mais velho já deu um sorriso de cana de boca, né? E tá assim, como assim? Olha, você falou o seguinte, vai e rouba, mas ninguém pode ver que você tá roubando. Eu, mestre, me vejo a todo tempo. Todas as ações que eu faço, eu olho para elas. Como é que então eu posso roubar? Se cada ação minha, eu me observo. É esse estado de iluminação e consciência que um espiritualista deve ter. Nenhum processo da sua vida pode ser automático. Nenhum processo da sua vida pode ser guiado pelos seus traumas, pelos seus medos, pelas suas crenças. O bruxo, ele não pode ter preconceito. O bruxo, ele não pode ter ideias preconcebidas. O bruxo não pode ser guiado pelos traumas dele. Então você precisa se desprender disso. Quando a gente pensa na bruxa nua, a bruxa que dançava nua no sabá, com roupa para ver Deus, como a gente já conversou, essa nudez ela não é só física, ela é simbólica também. A bruxa ela despe-se de tudo que não é ela. E aí ela tem consciência e ela percebe que cada palavra é um feitiço, cada pensamento é um feitiço, cada ação é um feitiço. E isso cria a nossa realidade. Essa é a primeira lei, lei de ação e reação. A segunda lei, né, que eu coloquei para vocês na apostila, é a lei de troca e movimentação, também conhecida no passado como lei de trocas equivalentes. A lei de troca e movimentação ela ensina para a gente o seguinte: tudo tem um preço. Quer alguma coisa? Pague o preço daquilo. Lembra no passado, né? No passado essa lei era vista assim, através dos sacrifícios humanos. Coisas que não são feitas mais, tá, gente? Pelo amor de Deus. Século XXI não tem mais a necessidade de vocês trocarem, fazer essa troca. Mas a lógica é a mesma.
Os povos antigos, eles faziam sacrifícios, geralmente de mulheres virgens, geralmente da pessoa mais bonita. Os indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, faziam dos caçadores mais fortes. O sacrifício era uma troca que fazia-se aos deuses. Dava-se o melhor para ter o melhor. A mesma lógica era aplicada, por exemplo, pelos gregos, né? Os gregos, eles queimavam os primeiros frutos. Quando começava a colheita, queimava-se uma parte, os primeiros frutos da colheita, dava-se de presente aos deuses, para que os deuses abençoassem aquela colheita. Essa ideia do sacrifício, por exemplo, né? Aquilo que é dado ao sagrado, essa troca, né, que existe em todas as religiões, na Bíblia, no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o cristão fala que Jesus foi o cordeiro que foi imolado pelos pecados do mundo, que Jesus é o sacrifício perfeito, é a lei de troca e movimentação ali que eles estão trabalhando. Alguém perfeito morre para que os imperfeitos sejam salvos. Isso é lei de troca e movimentação. Quando, por exemplo, era sacrificado no templo, lá entre os judeus, e até hoje isso ainda acontece, lá do animal, né? Sacrificado o cordeiro pelos pecados daquela pessoa, troca e movimentação. Quando você vai lá para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que se oferece o padê para o Exu, que sacrifica-se os animais, que faz a oferenda de frutas aos orixás, troca e movimentação. Então é essa troca que se dá. E aí a gente pensa muito na questão do intercâmbio, né, entre entidades e pessoas, seja lá qual for, mas a lei de troca e movimentação ela está também em qualquer ritual, um pequeno ritual que você faz, tem a lei de troca e movimentação ali. Quando você acende, vamos fazer uma magia de prosperidade? Incenso de canela, folha de louro, mel, moedas, tudo aquilo que você faz ali, você está entregando algo para receber. A gente não fala, né? Quanto mais elementos eu coloco numa magia, mais retorno eu tenho. Ou seja, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. A lei de troca e movimentação, por exemplo, quando a gente fala que não se deve jogar cartas, tarô, baralho cigano, gratuito. Tem que ter uma troca. Eu jogo as cartas para você, você faz a troca energética ali do dinheiro ou de outras coisas. A lei de troca e movimentação ela é uma lei tão importante que ela é o que rege o equilíbrio do universo. Toda vez que a lei da troca é desrespeitada, há um desequilíbrio, inclusive nas relações. Por exemplo, se você tem uma amizade, tem que ser equivalente. Eu sou seu amigo. Para a nossa amizade dar certo e não entrar em desequilíbrio, eu tenho que dar para você e receber de você. Quando esse equilíbrio ele é desrespeitado, a relação acaba ou então a relação entra em crise. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas relações amorosas. Quando um dos parceiros só dá, só dá, só dá, só dá, e o outro só recebe, 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 há ou a separação ou o atrito da relação. Um se sente muito sobrecarregado. Por quê? Porque o universo se equilibra no dar e no receber. Isso vale para a minha relação com o sagrado, isso vale na minha relação com a vida. Tem muita gente que só quer receber da vida, não quer dar nada. Você entra em desequilíbrio com a vida e para de receber. Agora, se eu dou, por exemplo, e eu recebo, se eu tenho essa troca minha com o universo, cada vez mais eu recebo mais. Tudo no universo funciona nas leis: ação e reação, troca e movimentação. E a troca e movimentação ela é de natureza diversa. Por exemplo, você está com fome, né? Vamos pensar, você está com fome. E aí, ao estar com fome, você tem várias opções. Eu posso ligar para o delivery e pedir a comida. Não vou ter trabalho, vai ser rápido, mas eu vou gastar um pouco mais. Eu posso ir na cozinha, fazer minha própria comida. Eu vou gastar menos dinheiro, mas eu vou gastar tempo, né, e recurso lá da cozinha. Eu posso ir para a porta da minha casa e mendigar. Até uma boa alma chegar e me pagar um prato de comida ou levar um prato de comida para mim. Eu não vou gastar nada, mas eu vou perder a minha dignidade no processo e vou ficar com fome mais tempo, me expor a riscos muitas vezes, mas provavelmente no final do dia eu vou comer. No final do dia, as três pessoas comeram, mas cada um teve que pagar alguma coisa. Na hora de você entender é o seguinte: tudo tem um preço. A questão é qual preço eu estou disposto a pagar.
Então, na hora de fazer uma magia, a lei de troca e movimentação, ela tá, por exemplo, se eu tomar um banho de louro, eu trago prosperidade para minha vida. Se eu tomar um banho de louro e canela, eu trago mais prosperidade para minha vida. Se eu tomar um banho de louro, canela e mel, eu trago ainda mais prosperidade. Se eu tomar um banho de louro, canela e mel e acender uma vela amarela, eu trago mais prosperidade. Se eu acender 8 velas amarelas e tomar o banho, eu vou trazer mais prosperidade. Se eu invocar Ganesha ou alguma divindade de prosperidade, acender 8 velas amarelas, tomar o banho, eu ainda trago mais. Isso é troca e movimentação. A mesma coisa, se eu não tenho nenhuma formação, não estudei, não tirei nem o ensino médio direito, eu posso esperar ganhar 100 mil reais de salário? Muito difícil, né? Muito difícil. Agora, se eu sei falar 5 línguas, se eu tenho 3 faculdades, se eu tenho um currículo impecável, eu posso pensar em ganhar 100 mil reais por mês? Já é mais provável. Por quê? Mas você concorda comigo que estudar, aprender 5 línguas, fazer 3 faculdades e ter um currículo, uma carreira sólida, levou tempo, esforço e dedicação pessoal? Lei de troca e movimentação. Então, essa lei ela é tanto espiritual, tanto na hora de fazer uma magia, quanto nas nossas relações. Por exemplo, vocês estão aqui fazendo curso comigo. Vocês pagaram para fazer o curso. E aí, para vocês terem esse conhecimento, vocês tiveram que, primeiro, pagar um professor, segundo, se dedicar, né? Porque vocês estão aí gastando tempo de vocês para aprender isso daqui. Tudo isso para que vocês tenham um resultado. Vocês trocaram tempo e dinheiro pelo conhecimento. Lei de troca e movimentação. E isso vai definir, e aí ela vai ser aplicada tanto nas ações de vocês quanto no ritual. Beleza? Até aqui, todo mundo está ok? Todo mundo compreendeu essas 2 primeiras leis? Podem deixar as perguntas no chat, pode abrir o áudio se vocês quiserem, tá, pessoal? A terceira lei é a lei do contágio. Já ouviu falar na lei do contágio? A lei do contágio, ela ensina pra gente que é uma lei que, inclusive, mexia muito com Darwin, tá? Perdão, com Einstein. Einstein, ele tinha uma aversão a esse processo, tá? Dentro da física, tem-se a ideia de que 2 partículas que são separadas e levadas para locais distantes, quando eu interfiro em uma, a outra também é interferida. E ao analisar uma, eu consigo fazer análise de como a outra está. Porque partículas que estiveram juntas, mesmo separadas, continuam interligadas e conectadas. Isso não é magia, isso é ciência. Pode pesquisar aí. Isso irritava profundamente a ideia de Einstein. Mas é real, pode pesquisar aí. Mas vamos falar de bruxaria, né? Que vocês estão aqui para isso. Lei do contágio. É a lei do bonequinho voodoo. E é a lei, por exemplo, que a mulher evangélica, quando pega a blusa do filho que usa droga e leva para o pastor rezar na igreja, está aplicando. É a lei, por exemplo, do espírita que vai lá e pega a água fluidificada no centro espírita e leva para o esposo, leva para o acamado em casa e traz recuperação. É a lei, por exemplo, de quando a gente pega ali a roupa íntima do crush para fazer uma amarração amorosa para ele. O que é a lei do contágio, Gilberto? Aquilo que esteve ligado continua eternamente conectado. E através dessa conexão, eu consigo interferir naquilo no fator primeiro. Então, através, por exemplo, da roupa do filho, o pastor consegue rezar e imantar com aquela energia da igreja. Através da água retirada do centro, aquelas boas vibrações conseguem acessar a pessoa. A cueca, a calcinha, utilizada na amarração ou na magia de amor, está linkada à pessoa que usou. Isso é a lei do contágio. É a lei que eu uso todos os dias, por exemplo, quando eu pego o nome de uma pessoa e data de nascimento para fazer leitura de cartas. Por quê? Nome, data de nascimento está linkado à energia de uma pessoa. Essa é a lei do contágio. Tudo o que está ligado está para sempre. E aí, você, por exemplo, está conectado a cada pessoa.
que em algum momento você se relacionou. É por isso que ao longo das sucessivas vidas, nós reencontramos pessoas das vidas passadas. Porque quem fez parte da minha vida no passado está ligado a mim e ao longo da vida a gente se reencontra de novo. Amores e inimizades. É a mesma lei. Lei do contágio. E quanto mais forte é o contato, mais forte é a ligação. Então, quanto mais eu amei ou mais eu odiei aquele espírito, mais forte é a ligação nossa na próxima vida. Quanto mais tempo eu usei a camisa, mais fácil é acessar a minha energia pela camisa. Isso é a lei do contágio. Tá? Então, a lei do contágio é isso. É a lei que está conectada a tudo que teve ligado. Então, por exemplo, você pode fazer magia com uma moeda, por exemplo. A gente pensa muito em roupa, mas, por exemplo, essa pilha aqui é de alguém, um bruxo, através dessa pilha, consegue conectar a sua energia, influenciar a sua energia a partir disso aqui. Isso é a lei do contágio. Isso também explica, por exemplo, o porquê que, quando eu vou num local muito carregado, eu fico com uma série de emoções, cansado. Tipo assim. Por quê? Porque você se conectou com várias pessoas. Cada pessoa que você esbarra no ônibus, no trem, no metrô, cada pessoa que você esbarra no show, você está conectando-se com ela. Claro, como é uma conexão superficial, o acesso é menor. Agora, para você ter uma ideia, gente, quando você tem relação sexual com uma pessoa, depende muito. Eu vou fazer um curso de magia sexual no futuro, lá pro final do ano, mas o que acontece? Depende da energia da pessoa, tá? Mas geralmente as pessoas elas ficam no mínimo com a energia do parceiro 2 dias dentro dela, ou parceira, ou parceiros. Algumas pessoas ficam semanas, algumas pessoas ficam até 6 a 8 meses com a energia da outra pessoa. Eu atendo muitas garotas de programa, muitas, muitas, muitas mesmo. Uma vez eu atendi um bordel inteiro. E uma das coisas que eu percebo, e é muito comum, tá? Garotas de programa de modo geral, ou garotos de programa de modo geral, se eles não tomarem cuidado, eles perdem a personalidade. Começam a ter traumas, medos, inseguranças que não são deles. Tanto que é muito comum quando a pessoa faz, né, tem esse tipo de profissão, e eu não tenho nada contra, tá, gente? Não estou fazendo juízo de valor aqui, não. Estou falando como espiritualista. É muito comum eles irem para as drogas para calar o excesso de pensamentos alheios, porque cada pessoa que eles têm, eles se conectam com ele. Mas não estou fazendo juízo de valor, né? Eu dou várias dicas ali para as minhas clientes, que são garotos de programa, para elas se limparem, para elas evitarem isso. Uma boa terapia sempre é muito bom, mas o cuidado energético também é muito bom. Por quê? Lei do contágio. É a lei que justifica o bonequinho voodoo, é a lei que justifica o uso das rezas ali nas roupas, do benzimento, né? Antigamente tinha aquela coisa de benzer a roupa de alguém. Lei do contágio. A quarta lei é a lei da solidariedade, tá? Todas essas leis também estão na apostila de vocês, não deixem de fazer a leitura, tá? A lei da solidariedade é a lei que justifica os nossos mentores espirituais estarem presentes na nossa vida. É por causa dela que seu Zé Pilintra trabalha comigo, é por causa dela que o cigano Vladimir trabalha comigo, é por causa dela que eu faço caridade no meu terreno. É por causa dela que eu muitas vezes me coloco como pai de santo na vida dos meus filhos de santo. O que é a lei da solidariedade? A lei da solidariedade diz que aquele que está em cima deve ajudar aquele que está embaixo. Basicamente, essa é a lei. Quem está em cima deve ajudar quem está embaixo. Tal qual nós, encarnados hoje, devemos olhar, segundo o próprio Chico Xavier, para os animaizinhos e entendê-los como irmãos menores e auxiliá-los, e não machucá-los, agredi-los, né? Por quê, pessoal? Porque nós todos somos um. E todos nós, e eu só posso ficar bem quando o outro também está bem. Enquanto um ser humano chorar, eu nunca vou ser 100% feliz. Enquanto houver guerras no mundo, eu nunca vou estar 100% em paz. Porque eu sou eu, mas eu sou você. Eu sou eu e eu sou aquela criança na Síria. Eu sou eu e eu sou o Trump. Eu sou eu e eu sou o Bolsonaro. Eu sou o Lula. Eu sou a pessoa em situação de rua. Todos somos um.
Então, a lei da solidariedade é o motivo do porquê os espíritos de luz eles vêm nos auxiliar. Porque pensa comigo, você é um cara, você é inteligente, você é iluminado, você é fodão. Por que cargas d'água você vai vir ajudar aqui um Zé Ninguém na Terra? Porque eu chego a um certo ponto, explicando isso para vocês, é como se. Imagina o seguinte: todos nós estamos dentro de um oceano. Esse oceano é a vida. E a gente está subindo para cima, para a superfície desse oceano. Só que tem uma âncora nos meus pés. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar essa âncora. Como é que eu levanto essa âncora? Levantando ela. Só que essa âncora são as pessoas abaixo de nós. Então, eu consigo evoluir até certo ponto sozinho. Depois, eu só consigo evoluir se eu levar as pessoas comigo. As pessoas que estão abaixo de mim, linkadas a mim. Vou te dar um exemplo. Na vida passada, eu prejudiquei o Joãozinho. Aí, beleza, prejudiquei, eu era um cara ruim e tal, beleza. Melhorei, evoluí, cresci. Então, o Joãozinho está linkado comigo. Lembra da lei do contágio? Então, beleza. Estamos subindo, 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 subindo. Chega um certo ponto que o Joãozinho começa a pesar para mim. Porque o Joãozinho está estagnado no lugar que eu derrubei ele. Eu tenho que voltar, levantar o Joãozinho para que eu possa subir. Essa é a lei do contágio. É a lei, perdão, da solidariedade. E aí, lembra que aquilo que eu falei com vocês? Tudo o que esteve contato está para sempre ligado. Essa é a lei anterior, né? Do contágio. Todos nós estávamos ligados no princípio. Lembra do Big Bang? Né? Nós éramos um amontoado energético. Nós explodimos, viramos tudo o que existe. Mas, em algum grau, existe um elo de conexão entre todos nós. Isso é a lei da solidariedade. Tá? É por isso que a espiritualidade bate tanto na tecla de ajudar o próximo, bate tanto na tecla de auxiliar. Quem tem uma entidade que trabalha com a gente no terreiro, Pai Malaquias, ele fala: quem tem a cabecinha maior tem que ajudar quem tem a cabecinha menor. Dentro da linguagem do preto velho, ele está dizendo isso. É por isso que Jesus continua. Pra vocês terem uma ideia, Jesus, segundo, né, a tradição espiritual, é o espírito mais evoluído do planeta Terra. Jesus, ele está lá no ápice, mas ele está preso a todos nós. E enquanto a humanidade não ascender, o próprio Jesus não consegue ascender. Por isso que existem os avatares, os espíritos de luz, para levar esse mundo para cima, tá? E nós, na nossa pequena escala, ajudando quem está atrás de nós. Tá? Então, assim, esse é o processo da vida. Essa é a lei da solidariedade, tá? Vamos agora para uma lei legal. Lei do conhecimento. Pessoal, todo mundo está alinhado até aqui com as leis. Alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade para perguntar, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada no chat. Lei do conhecimento. A lei do conhecimento é básica. Você tem conhecimento, você tem poder sobre aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não tem poder sobre aquilo. Simples assim. Por isso que bruxos, de modo geral, estudam de tudo um pouco. E quanto mais você estuda, mais poder você tem. Você só, por exemplo, o quartzo rosa. O quartzo rosa é uma pedra que trabalha a energia do amor. Se você não entende e não usa aquilo a seu favor, é só uma pedra. Agora, se eu conheço, eu uso. Se eu uso, eu tenho poder sobre aquilo. A mesma coisa acontece para tudo, tá? Você precisa conhecer. Não adianta você mexer com uma coisa que você não sabe. Tem muita gente que vai pela modinha, né? Entra para a bruxaria. Ah, eu quero estudar Lilith. Eu quero fazer uma invocação de Lilith. Quem é Lilith? Você estudou ela? Você conhece ela? Você conheceu a energia dela? Ah, eu quero trabalhar com Hecate. Você conhece quem é Hecate? Você trabalhou com ela? Quais são os elementos dela? Qual o arquétipo dela? Ah, não, eu vou trabalhar com. Gente, hoje em dia, Exu e Pombagira é modinha. O povo não entende quem é Exu e Pombagira. Por quê? Trabalhar com qualquer divindade linkada às sombras, tem uma palavra que a gente chama de trabalho com as sombras, né? É Shadow Works, que é o trabalho com as sombras. O que significa isso? Você precisa entender que lidar com qualquer aspecto sombra é complexo. Eu não vou dizer difícil, eu não vou dizer perigoso, que eu não gosto dessas palavras. Para o bruxo, nada é difícil, nada é perigoso. Algumas coisas são complexas e exigem mais respeito. Basicamente é isso. Então, as pessoas acham que, eu vou acender uma vela para o meu Exu. Você conhece o que é Exu?
Você consegue lidar bem com a energia de Exu? Então, quer trabalhar com qualquer coisa na magia? Conheça, que é o que a gente vem fazendo até aqui. Todo esse estudo prévio que a gente está tendo de espiritualidade, todo esse processo que a gente está tendo, né, tá, tá, tem a ver com isso, em ganhar conhecimento, ganhar poder para ir sim para a prática. Então, lei do conhecimento. Tudo que você conhece te dá poder sobre aquilo. Beleza? Lei do autoconhecimento. O autoconhecimento esse é um desdobramento da lei anterior. Se você tem que ter conhecimento sobre o mundo à sua volta, e aí, bruxos, façam astrologia, façam numerologia, estudem cristais, estudem ervas, estudem velas, estudem panteões, estudem rituais, estudem sistemas magísticos, tudo que vocês puderem estudar sobre magia, estudem. E não fica preso só à magia, não, tá? Estuda física quântica, estuda história, estuda psicologia, estuda religião, estuda tudo. Porque tudo agrega na vida de um bruxo. Agora, o conhecimento mais importante de um bruxo é o autoconhecimento, que é o conhecimento sobre si mesmo. Inclusive, quando você se conhece, você conhece o mundo à sua volta. O oráculo de Delfos, um dos mais famosos da antiguidade, dizia: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios dos deuses, dos homens e de tudo mais. A lei, né, do autoconhecimento, ela é básica. Ela se conecta, inclusive, com a lei da correspondência, que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Tudo que está dentro é como tudo que está fora. Se eu me conheço, eu conheço todas as pessoas do mundo. Se eu me conheço, eu conheço todo o universo. Isso, a lei do autoconhecimento. O autoconhecimento para uma bruxa, gente, ele inclui tudo. Sua história, sua trajetória, seus medos, seus sonhos. E quando eu falo conhecer, o autoconhecimento ele é como cascas de uma cebola. Quanto mais você se conhece, mais camadas sobre si mesmo você encontra. Como é que eu faço o autoconhecimento? A gente começa com o básico. Faz um resumo da sua vida. Né? Inclusive, eu fiz esse exercício com vocês aqui nas primeiras aulas. Sua trajetória, seus dons, seus medos, seus ancestrais. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Qual é a história do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Eu adoro conhecer as histórias do meu pai. Hoje eu estava conversando com a minha mãe mais cedo e ela estava me contando sobre a minha avó, sobre o meu avô, sobre o meu pai, sobre ela. Isso é legal porque, ao conhecer a história da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, eu estou conhecendo parte da minha história. Que a vida só chegou até mim passando por eles. Então, conheça a sua história. Analisa como é que foi a sua infância. Qual que é a memória mais antiga que você tem? Por onde você morou? Ah, eu morei na cidade, eu morei no campo, eu morei na praia, eu morei em outro país. Como é que foi a sua adolescência? Como é que é a sua vida adulta? Quais empregos você teve antes daqui? Quais formações você tem? Como é que foi as suas histórias? Seu amor? Como é que foi seu primeiro beijo? Seu primeiro sexo? Você foi feliz no amor em algum momento? Você teve algum amor não correspondido? Tudo isso importa. Sabe por quê? A gente usa muita expressão na magia de linha do ouro, né? Linha da prosperidade, linha do amor. Por exemplo, eu tive um amor, eu tenho um amor na minha vida, eu tive o meu primeiro relacionamento e eu tive algumas histórias paralelas. Aquela primeira pessoa que eu amei, é através dela que o amor chegou na minha vida. O primeiro beijo que eu dei, o primeiro sexo que eu fiz, eu devo àquela pessoa essa experiência. E aquilo que eu vivi com essa pessoa lá atrás atinge o que eu vivo hoje. Cada pessoa que eu me relacionei até aqui. Por exemplo, o primeiro emprego que eu tive, o que eu aprendi nesse emprego? Isso impacta na minha vida profissional hoje. Uma das coisas que eu sempre falo, faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com cada ex seu. Faça as pazes com cada trabalho. Tem gente que fala, nossa, eu odeio o meu chefe do meu primeiro emprego, porque não sei o que. Não. Agradeça a oportunidade, agradeça o dinheiro que você veio, a comida que você comeu que veio daquele dinheiro.
Agradeça o que você aprendeu ali, veja onde você errou, veja o que você não vai. Às vezes o que a pessoa te ensina é como não ser tratada. Tudo isso é importante. Quais são os seus sonhos? Por que, que você tem esses sonhos? Esses sonhos são seus ou esses sonhos são holografias que a sua vida gerou para você? Por exemplo, durante muito tempo eu sonhava em ser pai. Eu queria ser pai. Hoje em dia eu quero ser pai, mas eu vejo que esse não é o sonho principal da minha vida. Mas por que, que durante um tempo eu queria ser pai? Porque eu tinha alguns processos particulares meus que criou aquela holografia de um sonho, que não é um sonho. Os sonhos que eu tenho hoje, por que, que eu tenho esses sonhos? Isso é do bruxo. Nada é automático, nada é o que é. Tudo tem um porquê. Por que, que eu estou triste? Ao invés de lamuriar, estou tão triste hoje. Não, eu como bruxo, por que, que eu estou triste? Ou por que, que eu estou feliz? Isso te dá poder sobre si mesmo. E o bruxo ele tem que ter poder sobre tudo, especialmente sobre si. O autoconhecimento de um bruxo é o autoconhecimento do corpo também. Por exemplo, a nossa varinha, geralmente, né, eu já ensinei isso para vocês, o tamanho dela é da ponta do dedo médio até aqui a dobradiça do braço e do antebraço. O cajado é da nossa altura. A espada, você não pode se curvar para tocar o chão. Isso é autoconhecimento corporal. O bruxo ele tem que olhar para o corpo, né? Por exemplo, por isso que tem muitos rituais que a gente faz, a gente está nu. Conheça o seu corpo, conheça as dobrinhas da sua barriga, as suas estrias, conheça o que te dá prazer. O bruxo que tem nojo do próprio corpo, que tem nojo do suor, da saliva, do sêmen, da urina, do sangue menstrual, não é bruxo. O bruxo, ele entende o próprio corpo. A bruxa, ela tem que entender o ciclo dela. Opa, esse mês meu ciclo veio muito intenso. O que aconteceu comigo esse mês? Nossa, esse mês eu tive muita cólica. Nossa, minha menstruação atrasou. O que aconteceu? É o seu corpo. Bruxo, tenha conhecimento sobre você. E se você tiver poder sobre você, você tem poder sobre tudo. Porque você é o centro. Você é o mago. Você movimenta as energias. Se você não conhece você, como é que você espera conhecer o mundo à sua volta? Se você não tem domínio sobre você, que domínio você vai ter sobre os elementos? E o domínio vem através do conhecimento. Lembra que a gente acabou de ver na lei do conhecimento? Eu tenho poder sobre aquilo que eu conheço. Se eu conheço a mim mesmo, eu tenho poder sobre mim. E aí se conecta com aquela coisa que eu falei do homem ser agente, do homem não ser vítima. Entende? Essa é a lei do autoconhecimento. E aí nós temos a lei da sincronicidade. O que é a lei da sincronicidade, Roberto? Sincronicidade é uma lei, né, que quem vai falar bastante sobre ela é Jung. A lei da sincronicidade diz que eventos que aparentemente não têm uma relação entre eles estão conectados. Sabe, lembra daquela teoria do efeito borboleta? O bater de asas de uma borboleta num lugar do planeta pode gerar um tufão em outro. Isso é mais ou menos a lei da sincronicidade. É uma das leis, inclusive, que está por trás do funcionamento dos oráculos. A lei da sincronicidade, ela é o motivo, por exemplo, do porquê que quando você está sendo traído, você sonha com cobra. Ou, por exemplo, o motivo dos oráculos funcionarem. Ou o motivo, por exemplo, de quando você fazer magia, a magia se mostrar para você. Quantas vezes, por exemplo, você. Eu até ensinei isso no meu canal recente. Por exemplo, quando você faz magia, a magia ela mexe tanto no espaço energético à sua volta que ela vai ecoando nos dias subsequentes. Então, por exemplo, uma das confirmações que a sua magia deu certo. Você fez uma magia. Você fez uma magia para o Pedro. Se você escutar o nome do Pedro num contexto aleatório naquela semana, a sua magia deu certo. Então você fez a magia para o Pedro voltar para você. Aí você está andando na rua, tem lá um pedreiro falando com o outro. Ô Pedro! Não tem nada a ver. O pedreiro estava gritando Pedro. Mas a magia foi para o Pedro? Confirmação. A lei da sincronicidade é o motivo, por exemplo, do porquê que quando muitas vezes o seu anjo de guarda, os seus mentores, utilizam
a boca de outras pessoas para te dar conselho. Quantas vezes, né, você está andando na rua, um desconhecido do nada para e fala uma coisa que tem tudo a ver com você. É o motivo das revelações do Espírito Santo na igreja. É o motivo, por exemplo, dos sinais que a gente vê, né? Por exemplo, você está passando por uma fase de transformação, de repente uma borboleta passa à sua volta. Os sinais do universo. Isso é sincronicidade. Por exemplo, pensei no João, o João vai e me liga. Nossa, a Maria está me devendo. De repente, a Maria faz o Pix e me paga. Sincronicidade. O que tem a ver o meu pensamento com a Maria me pagar ou o João me ligar? Coisas distintas que se correlacionam. Porque não existe caos no universo. Existe ordem. Tudo é perfeito. E a sincronicidade, quanto mais você se conecta com a sua espiritualidade, mais sincronicidades na sua vida acontecem. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, algum comentário. A aula de hoje tá punk, né, gente? Muita coisa. A Aline fala, estou amando a aula de hoje, gratidão. A Lumara, professor, você tem curso de astrologia? Eu estou me formando na Védica, mas quero fazer um curso de astrologia normal. Lumara, eu não sou professor, mas aqui na escola nós temos o curso da professora Valquíria, tá? Vou te passar o contato dela depois, que ela tem a turma de astrologia, né? E aí você pode estar fazendo diretamente com ela. Ela divide o curso dela em 3 módulos. Vamos continuar. Lei da associação. O que é a lei da associação? Tudo que pode ser associado pode ser, de alguma forma, trabalhado. Por exemplo, a cor das velas, o formato, por exemplo, vou dar um macete aqui para vocês. O anis estrelado. O anis estrelado ele tem uma forma associado a estrelas. Eu posso usar o anis estrelado para trazer brilho, sucesso e fama. A rosa vermelha lembra, e esse é um dos segredos da rosa vermelha, tá, gente? A rosa vermelha, ela tem um efeito magnético muito forte nos homens. Por quê? A rosa vermelha lembra uma vulva inchada, tá? Pega uma rosa vermelha e olha. O que é a vulva inchada? A mulher, quando ela está excitada, aquela região se enche de sangue. Uma dos elementos da rosa é essa associação. Quando a mulher toma um banho de rosas vermelhas, entre outros processos alquímicos da rosa, a gente tem essa energia da vulva inchada. Quando um homem olha para uma mulher que toma um banho de rosas vermelhas, na memória inconsciente dele, na sincronicidade dele, toca essa coisa da excitação do homem. O homem fica excitado e com desejo pela mulher. Ele não entende de onde que vem o desejo. O desejo só vem. Isso é associação. Quando eu pego uma vela e quebro ela, por exemplo, estou fazendo uma magia de quebra de demanda, eu quebro uma vela, eu associo a quebra da vela à quebra do mal que é feito. Então, a lei da associação, ela está associada, por exemplo, a oráculos. Por exemplo, a carta da aliança fala de compromisso, porque o anel está ligado ao compromisso de casamento. A carta da cobra fala de traição, porque ela é traiçoeira. A carta do livro fala de segredos, porque tem coisas guardadas ali dentro, palavras. Deixa eu pegar um outro aqui. A carta da âncora fala de estabilidade, associação. Então, a associação ela existe em tudo. Na hora de fazer uma magia, você tem que ver se os elementos que eu quero fazer são associados. Por exemplo, fazer um adoçamento com vinagre, com esterco, não dá certo, não. Agora, com mel, está associado. Doçura, amor. Por exemplo, fazer uma magia de amor com vela preta, não sei. Com vela rosa, está associado. Agora, uma magia de prosperidade com vela amarela, amarelo, sol, prosperidade, brilho, ouro, está associado. Fazer, por exemplo, uma magia de prosperidade com cebola, não sei, mas banimento, limpeza, ok. Fazer uma magia de bênçãos usando estrume, não sei. Agora, fazer uma magia para a pessoa pegar ranço de um vício usando estrume, faz sentido, dá nojo, né? Ele vai olhar para o vício, vai sentir a energia do estrume, vai abandonar.
Isso é a lei da associação em prática, tá? Tudo que é associado. E aí pode ser a cor, o formato, por exemplo, as velas em formato, né? Associação. As cores, associação. O aroma, a textura. Quando eu vou fazer magia, eu preciso levar em consideração isso. Opa, esse elemento tem a ver, esse elemento não tem a ver. Uma vez eu vi uma magia, uma simpatia, aliás, de prosperidade, que jogava no vaso sanitário. Eu falei, jamais. Aonde que a energia do vaso sanitário, da descarga do vaso sanitário, se conecta com a energia da prosperidade? Agora, se for uma magia que envolve banimento de dívidas, aí ok. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender a lei da associação. Vale para o tarô. Essas leis valem para tudo, né? Lei das palavras de poder. Essa lei é muito legal. A lei das palavras de poder parece até título de esses títulos de livro agora que está bombando, né? De economia, de neoliberalismo e tal, mas leis da palavra de poder. Vou dar alguns exemplos de palavras de poder. Amém, axé, optcha, abracadabra, laroie. Todas essas palavras têm um poder dentro delas. Você pode ter palavras associadas, por exemplo, a sistemas religiosos. Você pode ter as suas palavras de poder. Tem uma série de bruxa, são muito clichês nessa questão de palavras de poder. Tem uma série, aquela série Diários de um Vampiro, quem assistiu aí, essa série tem uma bruxa que eu gosto muito, que é a Bonnie. A Bonnie, todo feitiço dela era fez matos, não sei o que lá. Ou incendia, palavras de poder. O Harry Potter, por exemplo, cada feitiço não tinha uma palavra. Wingardium Leviosa, Expelliarmus, né? Todo mundo viu aí Harry Potter, alguma coisa assim. Palavras de poder são palavras que carregam muita força espiritual nelas. E você pode utilizá-las, por exemplo, para evocar energias ou evocar entidades ou fortalecer. Quando você fala, por exemplo, um católico, um cristão, ele fala amém, ele está selando a oração dele. Ele está, que Deus abençoe a minha vida, que Deus ilumine o meu caminho, amém. Que assim seja. É um selamento, é uma chave de poder. Quando você tem, por exemplo, estou fazendo um ritual de magia cigana. Optcha! Salve o povo cigano! Salve Santa Sara Kali! Palavra de poder. Laroye Exu! Estou fazendo meu padê ali. Laroye! Salve a força do meu Exu! Essa palavra acessa. É como se certas palavras fossem verdadeiras chaves do mundo espiritual. Ter as suas próprias palavras e utilizar as palavras em rituais adequados é muito legal. Tá? Então, assim, inclusive, alguns bruxos, eles criam as próprias palavras de poder. Esse é o motivo, inclusive, do porquê que muitos bruxos também utilizam idiomas específicos nas suas magias. Tem bruxos, por exemplo, que usam o latim. Tem bruxos, por exemplo, que utilizam... O pessoal do candomblé muitas vezes faz muitas magias, né? Cantigas e orações em Yorubá. Porque há a ideia de que certos idiomas carregam mais força espiritual, geralmente linkados à ancestralidade. Então é interessante a gente entender, né, o porquê que alguns bruxos também têm isso. Ou porquê que alguns bruxos escrevem no seu grimório utilizando alfabetos diferentes, como o alfabeto enoquiano, as runas, né, que também são alfabetos, porque isso potencializa, tá? Essas palavras. Então, por exemplo, palavras de poder, então, basicamente seriam isso, tá? Essas invocações em palavras. Geralmente são palavras em outros idiomas, palavras que carregam algum sentido espiritual mais profundo, ou palavras que sintetizam uma energia. Axé, Laroye. Cada saudação de orixá, Oraei Oxum, Leci Leci Logum, Arrombomboi Oxumaré, eu, Ossa. Ou ainda, por exemplo, mantras. Om Gan Ganapataye Namaha,
Sharanam Ganesha. Esse é um mantra de Ganesha. Ainda, eu sei, mas ainda que eu não soubesse o que significa Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha, essas palavras juntas, entoadas, têm poder. Então, o porquê dos mantras ter poder, o porquê das saudações ter poder, tá bom? Então, palavras de poder. Tenham as suas, desenvolvam as suas, utilizem as que vocês conhecem, sempre no contexto certo. Beleza? Lei da personificação. O que significa a lei da personificação, Gilberto? Tudo que pode ser personificado pode ser controlado. É mais uma das justificativas do bonequinho voodoo, né? Do bonequinho voodoo. Se eu posso representar você por um boneco, eu posso atingir você por aquele boneco. Isso é uma aplicação da lei. Outra aplicação da lei da personificação. Eu posso representar a chuva, vou fazer, tá muito tempo sem chuva. Tem uma simpatia, isso eu posso ensinar para você. Tem uma simpatia, você lava o santo para chover, né? Vocês conheciam essa simpatia? Você pega um santo e lava ele, né? Pedindo chuva. Essa é uma simpatia também muito antiga. O pessoal antigo usava bastante. Os benzedores. Lei da personificação. Eu personifico a chuva. Né? A imagem do santo representa o sagrado. Tô até com medo de chover. Não estava imantando, não. Eu já usei essa magia algumas vezes, tá? Tava muito seco. E aí eu fiz essa magia, deu super certo. Então, isso é personificar. Eu personifico a chuva. Tem uma outra magia para fazer chover. Vocês pegam folhas de samambaia, água, pega o seu caldeirão, gira rapidamente com a sua vassoura. Isso é real, tá? É um feitiço real. Pega o seu caldeirão, pega folhas de samambaia, mistura com água, pega a sua vassoura ou a sua colher de pau, roda, 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 em altíssima velocidade, e depois joga para cima. Tem que ser feito, obviamente, no local aberto, invocando a chuva. Pode esperar que a chuva venha. Isso é personificação. Quando tem uma magia que a gente faz, eu até vou ensinar para vocês mais adiante no nosso curso, que é a magia que nós chamamos de Assunção do Deus. É muito utilizado na Golden Dawn. Muito da magia que a gente utiliza hoje em dia é magia que a Golden Dawn desenvolveu, ou alguma outra ordem, como Telema, ou Tiô e tal. A Assunção do Deus, ou personificação do Deus, é quando você quer trabalhar o arquétipo de um Deus, quer trabalhar a sua conexão com ele, que você começa a se ver como ele. Então, por exemplo, você trabalha o arquétipo da deusa Ísis. Você fecha os olhos e vê o seu corpo como o corpo de Ísis. Ou Apolo, ou Diana, ou Hecate, ou Lilith, ou Thor, Odin. Você pode escolher um deus. E aí, todos os dias, no mesmo horário, você vai se transformando naquele deus. Se aquele deus tem alguma postura específica, você vai ficar naquela posição. E vai se ver como aquele deus. Isso vai te dar conexão com aquele Deus. Você vai personificar o Deus. Então, a lei da personificação é isso. Tudo que pode ser personificado pode ser atraído e influenciado através daquilo ali. Então, quando eu faço a chuva cair, personificação. Quando o boneco, personificação. A conexão com Deus, personificação. Quando, por exemplo, eu coloco. Sabe aquela simpatia de ferver o nome da pessoa no, no melado, no açúcar, ou na água com açúcar, para a pessoa ficar apaixonada por você, você personifica a paixão pela água fervendo. Personificação. Quando você, por exemplo, pega uma vela de pênis ou de vagina e faz um encantamento ali para despertar o tesão na pessoa, você está personificando o órgão sexual da pessoa pela vela. Personificação. Quando você, por exemplo, se posiciona, por exemplo, numa magia, a gente fala, né? Se veja daquela forma. Então, se veja como rico. Você está personificando o rico para atrair a energia da riqueza. Personificação. Tá bom?
Deixa eu ver se tem algum questionamento, alguma pergunta. A Aline fala, tomei banho de rosa vermelha hoje. Muito bom, muito bom. Rosa vermelha é muito bom. Uma lei muito famosa, né? Lei da atração. A lei da atração, ela diz que semelhante atrai semelhante. O princípio é esse. O que é a lei da atração? Você atrai o que você vibra. Ponto. Estou reclamando muito, vou atrair mais motivo para reclamar. Tem uma passagem na Bíblia, né, um bruxo citando Bíblia, mas bruxo que é bruxo, a gente cita tudo. O Corão, Bíblia, Livro dos Espíritos, porque para nós tudo tem o seu valor. Apesar do livro sagrado da bruxa ser a natureza. Cada uma dessas leis que a gente aprendeu até aqui, eu consigo ver elas aplicadas na natureza. Tem um livro, um trecho na Bíblia, Jesus era um grande mago. Tem um trecho na Bíblia que Jesus falava o seguinte: aquele que tem, lhe serás acrescentado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E eu lembro de eu criança, né? Tô assim, gente, tá errado isso aqui. Coitadinho. O menino já não tem. Você ainda vai tirar o que ele tem? Enquanto o outro que tem muito, não podia tirar do que tem muito e dar para o que tem pouco. Né? Eu tinha essa lógica. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro de quando eu era criança, criança é muito inocente mesmo, né? Na interpretação do mundo, mas é mais puro também. Eu lembro que o Silvio Santos tinha lá a Telecena, né? Tem até hoje a SBT, e eu lembro que tinha uma propaganda que era assim, da Telecena. Você ganha a sua casa própria. E aí eu lembro de eu virar para minha mãe e dizer assim, ô mãe, como assim casa própria? Todo mundo tem casa, não tem não? Porque no ambiente que eu morava, eu venho da zona rural, todo mundo tinha sua casa. E geralmente a casa era da pessoa, não era nem alugada. Aí minha mãe foi me explicar que nem todo mundo tinha casa, que tinha gente que tinha casa alugada, né? Então tinha gente que tinha mais de uma casa, alugava uma das casas, enquanto a pessoa que não tinha pagava para morar ali. Criança, né? Eu tinha essa inocência na minha cabeça. E aí, eu criança, eu tô assim, mas gente, tá errado isso aqui, Jesus. Como é que quem tem vai ter mais, quem não tem vai ter menos? É a lei da atração. Quer ver uma coisa? Quanto mais você corre atrás do amor, menos amor você tem na tua vida. Por quê? Tem muita gente que usa a lei da atração errada. Eu vou até trazer um material sobre lei da atração no futuro lá no meu canal. O que acontece? Tem gente que acha que lei da atração é ficar, eu quero o Joãozinho, eu quero o Joãozinho, eu quero o Joãozinho, eu quero a Mariazinha, eu quero a Mariazinha. Eu estou vibrando a escassez. Esse pensamento é de escassez. Se eu corro atrás do amor, é sinal que o amor está correndo de mim. Eu tenho que atrair as coisas para mim. Eu sou tão incrível que o homem ou a mulher que ficar comigo tem sorte. E não é autoconvencimento, é vibrar com essa certeza. Aí acabou. Aí vai chover mulher na sua horta, vai chover homem na sua horta. Vibrar, a lei da atração diz que você tem mais daquilo que você vibra. Se eu vibro na escassez, eu tenho mais escassez. Se eu estou correndo atrás do dinheiro, é sinal que eu não tenho dinheiro. Menos dinheiro eu vou ter. Se você corre atrás de algo, menos daquilo você tem. Não corra mais atrás das coisas. Atraia as coisas. Atraia a prosperidade. Por exemplo, se você anda com roupa rasgada, roupa suja, casa bagunçada, prosperidade vai embora. Se você só sabe reclamar, se você só sabe mais motivo para reclamar, tu vai ter. Se você quer ver uma coisa, se você não der amor a si próprio primeiro, ninguém nunca vai te amar. Se você não se valorizar primeiro, ninguém nunca vai te valorizar. Ninguém. Se você não acreditar em você, ninguém nunca vai acreditar. Eu tenho clientes, né? Eu atendo muitas pessoas que eu acompanho já há muito tempo. Eu tenho clientes, assim, mulheres na faixa dos seus 40 anos, bem financeiramente, de boa aparência. Mulheres, assim, qualquer homem teria sorte. Mulheres de valor, como a gente fala. E elas falam assim, às vezes saem, tipo assim, eu tenho clientes, às vezes, que teve um marido só a vida inteira. E aí o marido divorciou e tal, a mulher divorciou. E elas falam, e estão 6 meses, 1 ano, 2 anos separados. E ela fala, Gilberto, parece que homem nenhum me vê. E aí eu tenho uma amiga que nem é tão bonita, que tem a vida toda bagunçada. E os homens querem se matar por causa delas. E eu tô aqui, não aparece nem conversante, que dirá ficante.
E aí é muito dela. Ela se coloca para baixo. Ela não se vê digna. Homem nenhum vai ver. Mulher nenhuma vai ver. Então, a lei da atração é você recebe aquilo que você vibra, né? Então, assim, prosperidade, vibre prosperidade e a prosperidade virá. Vibre amor, o amor virá. Agora, se você vibra escassez, você vai ter ela. Mais dela. A lei da atração. Já teve aquele dia que você acordou de manhã, bateu o dedinho na quina da cama, café entornou na sua roupa, você perdeu o ônibus, brigou com a mulher, brigou com a esposa, e aí o dia vai ladeira abaixo. Por quê? Lei da atração. Você vibrou baixo. Por isso que a gente tem que estar, como eu falei lá no início, presente em cada segundo da nossa existência. Presente em cada segundo da nossa existência. Por quê que eu estou sentindo isso? Dá atenção, porque senão você vai atrair. Não permitir que padrões negativos façam morada na sua vida. Porque quanto mais padrão negativo você tiver, mais padrões negativos você terá. A Bíblia fala, né? Um abismo puxa outro abismo. Tem um outro trecho, né, que diz: se os teus olhos forem luz, o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Lei da atração. É complicado, porque quebra uma lógica, né, não, Gilberto? O que tem a ver o que eu tenho tudo a ver? E os bruxos, quem já aplica isso na vida sabe. E aí, a lei da atração também é aplicada nos rituais. Se você parar para pensar, os elementos de um ritual têm a mesma frequência daquilo que eu desejo atrair. Por exemplo, vou trabalhar a prosperidade. Citrino, rosa amarela, calêndula, louro, anis estrelado. Amor, vinho, mel, rosas, perfume, divindades do amor. Ou seja, eu coloco elementos no meu ritual que têm uma frequência para atrair aquilo que eu desejo para minha vida. E eu vivo aquilo. Por exemplo, quando você anda com quartzo rosa para atrair o amor, o quartzo rosa vibra na frequência do amor. Mais amor eu tenho. E é muito legal, geralmente magia de amor funciona assim. O quartzo rosa é muito engraçado. Não é que ele traz o amor para você. Ele faz você se amar e você atrai o amor. Porque os elementos eles não vão manipular a realidade. É você que manipula a realidade. Os elementos te ajudam a manipular o seu universo interno e ao manipular o universo interno, vocês manipulam o universo externo. Mesma coisa o citrino. Não é que o citrino vai trazer cliente para você. O citrino vai trabalhar uma frequência de prosperidade em você que vai gerar, que vai atrair para você, pela lei dos semelhantes, prosperidade. Por isso que, pela cor do cristal, pela cor da erva, pelo aroma da erva, você consegue visualizar o poder que ela tem. Por exemplo, às vezes eu compro, eu sou muito enjoado hoje em dia com os incensos que eu utilizo. Eu gosto de incensos de determinadas marcas. Uma coisa que eu não faço, eu não compro incenso. Claro que hoje em dia a gente tem uma loja, então assim, eu tenho acesso a fornecedores de qualidade. Mas, por exemplo, eu não compro incensos de R$ 1. Não compro. Não vale a pena. Não estou dizendo que incenso tem que ser caro, tá? Por exemplo, tem incensos de R$ 2, R$ 3 que são bons. Mas, por exemplo, eu já comprei, eu moro no interior, né? Então aqui muitas vezes tem uns incensos made in China que vem, que é assim, misericórdia. Aquilo ali não traz boa vibração nem aqui nem na China. Te dá dor de cabeça, te dá tosse, rebenta com o seu pulmão, mas não traz prosperidade. Todo mundo já deve ter visto uns incensos meio mequetrefe. Hoje em dia, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho uma caixa, isso aqui é minha caixa de incenso, tá? Vou mostrar para vocês. Olha os incensos, olha a qualidade dos incensos que eu utilizo. Isso aqui é de rosa celestial. Tem incenso mais barato também. Por exemplo, esse incenso aqui, ó, R$ 3,50. Canela, não, esse aqui é de Ganesha. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso escolher bem. Às vezes eu olho lá assim, chama dinheiro. Tem chama dinheiro que é bom. Eu até gosto muito. O que a gente vende é incrível. Mas assim, tem lá, incenso chama dinheiro. Você acende a porcaria daquele negócio, você fala, não tem condição disso aqui chamar dinheiro, não. Isso aqui afasta cliente da gente.
Então, quando você vai fazer magia, você tem que ter uma sensibilidade para saber: opa, essa pedra pode ser boa, esse cristal pode ser bom, essa erva pode ser boa. Não, essa erva não combina. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, tá? Sobre atração. Na hora de escolher os elementos para o nosso ritual. Por exemplo, como é que eu vou atrair a prosperidade se a Aline fala, né? A Aline participou de um evento com a gente esse fim de semana e ela comprou um incenso, esse de rosa celestial, né? Que ela nem acendeu um incenso, o perfume. Gente, a qualidade é outra. Quando eu vou fazer uma magia de prosperidade, magia de amor, eu seleciono os elementos que eu vou utilizar pela lei da atração. Quer ver outra coisa que envolve a lei da atração? Magia de amor, magia de prosperidade tem que ser bonita. Se você faz um adoçamento, aquela coisa horrível, feia, que amor que você vai ter para a tua vida? Tem que ter esse cuidado, beleza? Lei da atração. Não precisa gastar rios de dinheiro com roupa, mas uma roupa bonita, confortável, que te vista bem. Não precisa gastar rios com incenso, mas um incenso que tem um bom aroma. Eu falo, eu tomo água só em taça, eu me preocupo com o que eu como, com o que eu visto. Não no sentido de eu não sou muito encanado com luxo, com essas coisas. Mas eu gosto de vestir bem, confortável, que me valorize. Eu, por exemplo, não gosto de roupa rasgada, não gosto de roupa suja, sabe? Tem roupa que você bate o olho e você fala, não usa. É muito importante, tá? Isso é lei da atração. Na apostila de todas essas leis, você consegue visualizar. E aí, eu coloquei para finalizar as 7 leis herméticas. Inclusive, eu vou colocar para vocês, como material extra dessa semana, palestras do Nova Acrópole sobre as 7 leis herméticas, tá? Palestras maravilhosas da professora Lúcia Helena Galvão. Eu gostaria muito que vocês assistissem. Por quê? São 7 palestras, cada uma falando de uma das leis. Gente, é maravilhoso. As leis herméticas, assim, são perfeitas para o bruxo. Lei da correspondência. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Tudo que está dentro é como tudo que está fora. Quando eu vou fazer. Não adianta, por exemplo, quando eu estou triste, eu gosto muito de arrumar meu guarda-roupa, fazer faxina. Porque enquanto eu estou organizando fora, eu me ajudo a me organizar dentro. Todo mundo que está com a casa bagunçada deve estar com o emocional bagunçado também. A sua vida e as suas emoções estão extremamente relacionadas. Lembra que eu falei, por exemplo, que você quer saber o quanto você se ama? O quanto de amor a vida te dá. O seu namorado, o seu ficante, o universo vai te dar o amor que você se dá. Lei da correspondência. Árvore da vida, árvore da morte. Trindade, né? Vou pegar a visão cristã. Tudo que está em cima, tudo que está embaixo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Lúcifer, Astarote, Beuzebu. Trindade de baixo. 7 camadas, 7 céus, 7 infernos, ou 7 camadas do inferno. Amor, ódio. Tudo, né, que está em cima é como tudo que está embaixo. E os extremos se tocam, tá? Então, assim, o extremo de uma coisa é outra. Por exemplo, o ódio só existe porque foi amor demais. A intensidade que alguém é capaz de odiar é geralmente, eu tô falando ódio, ranço é outra coisa. Mas geralmente o ódio geralmente vem de alguém que já foi muito amado. São extremos. E de uma forma deturpada, esse ódio nada mais é do que um amor ainda. É real essa questão. Por exemplo, dentro da mitologia, na comitiva de Afrodite havia o deus Ares, e na comitiva do deus Ares havia a deusa Afrodite. Há uma versão da deusa Afrodite, um epiteto dela, que andava junto com Ares na guerra. Sabe por quê? Porque o guerreiro, no ápice da violência, tem um tesão, tem um prazer. Quando a adrenalina está lá em cima, tem um prazer. Ou seja, no ápice da violência, tem a paixão. A mesma coisa, o sexo, quando é bom, ele é uma guerra, ele é uma luta. É uma luta deitada, como dizem. Ares na comitiva de Afrodite. Então, os extremos, eles se complementam.
Tanto que, por exemplo, há um prazer em assistir, por exemplo, filmes de guerra ou filmes de terror. Eu não gosto de assistir filmes de terror, mas, por exemplo, tem uma coisa, tipo assim, por exemplo, quer ver uma cena que eu tenho certeza que você já viveu? Quando, por exemplo, tá tendo lá o assassino perseguindo a mulher, que a mulher cai. Não, tem que matar essa mulher mesmo. Você sente um prazer naquilo ali. São os extremos. Correspondência, tá? Tudo que está dentro é como tudo que está fora. Os opostos, eles se complementam. Então, se eu quero atuar do lado, se a minha vida do lado de fora está bagunçada, aonde que eu atuo? Dentro. Se aqui dentro está ruim, arrumar fora ajuda. Isso aqui é um espelho. Como se o mundo fosse um espelho. E tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Mesma coisa. Por exemplo, o pessoal fala muito de político. Eu nunca reclamo de político. Nem quando o Bolsonaro foi presidente, nem quando o Lula é presidente. Você sabe por quê? A política lá em cima é um espelho do dia a dia nosso. Todo mundo, independente, gente, eu não estou fazendo juízo partidário aqui não, tá? Vamos ser muito honestos. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro é o brasileiro médio, como o Trump é o americano médio. Se você analisar o americano, estou falando do americano médio, claro que vão existir divergências, mas o americano médio, ele é o Trump, se sente o centro do mundo, acha que o mundo tem que se curvar aos Estados Unidos, não tem a mínima noção de política internacional, acredita em qualquer teoria da conspiração. O Trump é um americano médio. O Bolsonaro e o Lula é o brasileiro médio. De um extremo. A gente já tem um monte de familiar que é o Bolsonaro, que faz comentário homofóbico no meio do almoço. Como também tem muito pessoas que eu conheço que é o Lula, que é populista, que é o boa praça, boa pinta, mas que não é tudo isso, entendeu? Que gosta de, sabe? Então, assim, como é que eu reclamo? Só vai mudar a política quando o povo mudar a mentalidade. Tudo que está em cima, como tudo que está embaixo. Lei da correspondência. Eu estou dando esses exemplos, gente, para mostrar para vocês a aplicação das leis, elas existem em tudo. Outra lei da correspondência, aplicação da lei da correspondência. Eu faço uma magia aqui embaixo. Ela interfere lá em cima. Eu materializo ela no plano inferior, mas ela é criada no plano astral. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, tudo que está embaixo é como tudo que está em cima. Lei do mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental. E aí a gente fala sobre a questão da mente, né? Nós criamos a nossa realidade através da nossa mente, dos nossos pensamentos. E aí agora as leis elas começam meio que a trabalhar conceitos que a gente já viu, tá? Cuidado com a mente cria, os pensamentos criam. Toda magia, a base dela é uma forma de pensamento. Por isso que a gente usa a lei da visualiza você com prosperidade, visualiza você com amor. Tá fazendo uma magia de prosperidade, vê o dinheiro na conta. Lei do mentalismo. Visualizar, imaginar, idealizar, tudo isso é mental. Lei do gênero, nós vimos isso quando a gente falou um pouquinho sobre quando a gente falou um pouquinho sobre o Deus e a deusa, né? Que o Deus e a deusa está em tudo, isso é a lei do gênero. Então não vamos estender muito, tanto a lei do gênero quanto a polaridade, a gente que já passou pela aula 3 sabe muito bem. Tudo é masculino e feminino, tudo tem os dois gêneros, tá? Então eu não vou me estender. Na apostila de vocês tem um texto sobre cada uma dessas leis. Vocês já visualizaram isso na parte do nosso curso, né, na aula 3, sobre o Deus e a deusa, né? E eu vou deixar as palestras também da professora Lucilena para ajudar vocês essa semana a compreender as leis herméticas, tá? E aí, agora a gente tem a lei do ritmo e a lei da vibração. Tudo tem um ritmo. O que é o ritmo? É o fluxo da vida, né? Tudo tem o seu processo, é o tempo. Lembra que a gente conversou na última aula sobre o Kairos? O Kairos é o ritmo natural das coisas. Tudo vibra. Né? A lei do ritmo e a lei da vibração, ela fala do ritmo da vida e da vibração das coisas. Tudo tem uma vibração. E aí, vibração semelhante se atrai. Lei da atração. Vibrações distoantes se repelem. Lei da polaridade, um extremo. A lei da polaridade, gente, ela me ensina o seguinte: toda vez que eu extremo para um lado,
eu tenho que ir para o outro lado para me equilibrar. Então, por exemplo, estou falando demais aqui na nossa aula, já estou me excedendo no tom de voz. Daqui a pouco eu vou ficar sem voz. Falei demais, perdi a voz. Todo filho de pastor tem uma fase dele que ele vai para o mundo e ele vira putão. Vai usar droga, vai beber, vai engravidar alguém. Por quê? Porque ele vive uma repressão, vai viver o outro extremo. O outro extremo. A pessoa fez tudo de errado na vida, né? Tudo de errado na ótica do mundo, das pessoas comuns, dos profanos. Para nós, bruxos, não. Mas fez tudo de errado. Vai virar beato de igreja depois. Vai virar pastor, vai mudar de vida, né? A pessoa era prostituto, cafetão, vendia droga, fez tudo de errado. Mas um extremo extremou tanto aqui que vem para o outro lado. Na vida passada, a pessoa era freira. Nessa vida, a pessoa quer recuperar. Então, esse extremo, velho. Quer ver uma coisa mais prática? Bebi demais na noite passada. No outro dia, eu não aguento nem ver álcool. Nossa, conversei com todo mundo, fui numa festa, me socializei. Hoje eu preciso ficar sozinho. Nossa, comi demais. Nossa, não aguento nem olhar para comida hoje. Um extremo cobra o outro. Fui na academia, peguei peso excessivo. Amanhã eu não aguento ir na academia. Isso é a lei da polaridade. E aonde que isso entra na magia, Gilberto? No entendimento, na maturidade do bruxo. O bruxo ele tem que estar aqui no meio. Nem aqui, nem aqui. Porque toda vez que ele vier para cá, o universo vai jogar ele para cá, para ele se reequilibrar. Então, se eu estou na festa, mas eu entendo que eu não posso me acabar nessa festa, ok. Se eu estou sozinho, eu tenho que entender que eu não vou ficar para sempre sozinho. Então, isso traz uma maturidade para a gente. Isso é a lei da polaridade. Um extremo cobra o outro. Quando eu vejo alguém bebendo demais, eu sei que no outro dia essa pessoa nem de casa vai sair. Porque um extremo cobrou o outro. Gastou demais hoje, amanhã você não tem dinheiro para gastar. O universo ele é pendular. E a última lei, a lei de causa e efeito, que também a gente já viu com o nome de ação e reação. Toda causa tem um efeito, todo efeito veio de uma causa. Então, é aquela coisa que nada no universo é à toa e tudo que eu faço gera uma consequência. Tá bom? Pessoal, essas são as leis da magia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário para fazer? Porque pela própria lei da polaridade, minha voz já se foi. Foi com Deus. Como diz o ditado. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre as leis? Acho que foi bem tranquilo, né? Assim, são muitas leis. É claro que com o tempo, né, vocês vão decorando, talvez uma ou outra vocês acabem esquecendo, mas entender essas leis te ajuda a compreender se uma magia vai ou não dar certo. Entender como o universo funciona. Traz sabedoria para vocês conduzirem a vida de vocês. Porque bruxo não é só aquele que acende velas, é aquele que é sábio. Ao longo do tempo, bruxa sempre foi sinônimo de sabedoria. A bruxa ela era conselheira. A bruxa ela era aquela que resolvia os conflitos na tribo. A bruxa, o mago, o feiticeiro, lembra do Merlin? John Dee eram conselheiros de reis. O bruxo ele precisa conhecer para poder ajudar. Bruxo é sinônimo de curador em várias línguas do mundo. E só posso curar se eu entendo a doença. E muitas vezes a doença, na verdade, em todas as vezes que você tem uma doença, e aí entenda a doença, não só a doença física, a doença moral, a doença da alma, entenda a doença como desequilíbrio. Todo problema vem de um desequilíbrio, de uma das leis universais. Se você está sem amor, tenta visualizar qual lei você não está tocando direito. Ou qual lei está gerando aquilo ali. Será que eu não me entreguei demais no amor e perdi o amor? Lembra da lei da polaridade? Tem um Odu, eu acho que é o Odu de Oxum, dentro do jogo de Búzios, que ele fala que quando você dá amor demais, você perde o amor. Por exemplo, tem gente, né, que às vezes gosta tanto do parceiro que começa a fazer tudo pelo parceiro e perde o parceiro. Lei da polaridade. Será que você não está trabalhando a lei da atração errado? Tipo, eu estou querendo tanto um amor que eu estou vibrando na escassez, estou atraindo menos amor? Será que, por exemplo,
a lei do contágio, né? Eu ainda não estou muito preso ao meu ex. Isso é um exemplo. Será que o fato de eu não estar prosperando é porque eu não estou trabalhando a lei de troca e movimentação adequadamente? Ou a lei de ação e reação? Será que, por exemplo, eu estou usando os elementos certos? Será que eu estou vibrando da forma certa? Será que eu tô, a lei do mentalismo, né? Será que eu faço uma magia de prosperidade? Eu até trabalho, mas a mentalidade que eu tenho é de escassez? E aí a lei do mentalismo atrai aquilo ali. O todo é mente, o universo é mental. Então o universo que eu crio é um universo de escassez. Então, o conhecer as leis te ajuda a entender a sua própria vida, a transitar na sua vida e auxiliar outras pessoas. Entender essas leis te ajudam a escolher os rituais certos, a fazer os rituais certos, a ajudar que o ritual dê certo na sua vida e a viver uma vida de forma muito mais produtiva. Eu costumo dizer que a magia, ela entenda a vida como um fluxo, que é o Dharma, um fluxo. Não tem como você vencer o fluxo da vida, mas você pode usar o fluxo da vida a seu favor. Muitas vezes nós estamos nadando contra a correnteza. Nadar contra a correnteza exige muito esforço e uma hora você vai cansar e a correnteza vai te levar. Agora, suponhamos que eu quero chegar de um lugar a outro. Ao invés de eu nadar contra a correnteza, que tal eu me posicionar um pouco acima, me jogar nessa correnteza e fazer essa correnteza me levar até o outro lado do rio e sair? Magia não é ir contra as leis do universo, é usar as leis do universo a seu favor. Vai chover amanhã. E se eu ficar no semáforo vendendo guarda-chuva? Eu usei a natureza a meu favor. Eu sei, por exemplo, que o chazinho de limão ele é ótimo para garganta, ou chá de romã, ou chá de guaco. Eu vou usar aquela propriedade do romã, do guaco ou do limão a meu favor. Isso é magia. Eu sei, por exemplo, que o óleo essencial de lavanda ele é relaxante. Estou tendo insônia? Então eu vou usar o óleo essencial para dar uma relaxada e dormir melhor. Magia. Isso é magia. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Foi uma aula mais teórica. Semana que vem a gente vai para a parte mais prática, mas é importante que vocês conheçam essas leis, tá? Eu coloquei na apostila de vocês um pouco mais sobre cada uma. Vou pedir que vocês façam a leitura da apostila e vou passar um exercício essa semana. Copie no Grimório de vocês o resumo das leis. Não precisa copiar o texto todo. Mas no Grimório de vocês é importante que vocês tenham um resumo das leis. Porque enquanto você vai copiando, vai fixando ela na sua cabeça. E a partir de agora, começa a olhar no seu dia a dia essas leis. Na hora de fazer uma magia, vê quais leis você está tocando. E se você perceber que determinada magia, determinado comportamento fere ou toca a lei de uma forma que lhe prejudique, conserte aquilo, porque senão você vai criar uma realidade que você não quer viver. Agora, se você conhecer as leis, aplicá-las da forma que é interessante para você, tocá-las só do jeito que cria uma realidade que você gosta, dinheiro, relacionamento, saúde, beleza, sucesso e tudo mais que você desejar, você vai ter ali à sua disposição. Esse é o segredo da magia, tá bom? Por hoje é só. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Vejo vocês semana que vem para a nossa 8ª aula do nosso curso. Eu vou colocar alguns materiais extras essa semana sobre as leis universais, em especial as 7 leis herméticas. Assistam, porque vai agregar muito. Qualquer dúvida que você tenha, né, você que está assistindo essa gravação, chega com a gente lá no grupo ao longo dessa semana. É uma honra ser seu professor. Semana que vem a gente volta, tá bom? Um beijo e tchauzinho.